Bíblia, leitura orante do povo de Deus. Leitura orante do povo de Deus. Olá, a leitura orante da Bíblia de hoje é do 21º domingo do tempo comum. E o texto do Evangelho é o de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Mateus 16, 13 a 20. Invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na leitura orante da Bíblia, o primeiro degrau, que é a proclamação da palavra. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20, que começa assim. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? No primeiro degrau da leitura orante, depois da proclamação da palavra, você vai ler o texto todo, aí a gente volta o texto para citar algumas palavras que chamaram a nossa atenção. Por exemplo, Cesareia de Filipe, Filho do Homem, João Batista, Elias, Jeremias, profetas. Quem sou eu? Simão Pedro, Messias, Filho do Deus vivo, Simão, e tantos outros nomes, palavras que você pode apresentar de acordo com o texto. Este foi o primeiro degrau da leitura orante da Bíblia. Passemos para o segundo degrau. Qual é a mensagem desse texto, desse Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20? Então, podemos começar logo com a pergunta central. Qual é a pergunta central de Jesus? Quem sou eu? Porque estavam falando de Jesus. Ora, enquanto eu digo estão falando é uma coisa, mas quando eu afirmo é outra coisa. Uma coisa é eu dizer que estão falando, outra coisa é dizer, olha, eu penso assim, eu vejo assim, eu acho assim. A pergunta central de Jesus: quem sou eu? E aí Pedro vai dizer logo, não é? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É uma profissão de fé, é uma revelação que é dada a Pedro. E aí Jesus já nomeia Pedro para ser o construtor da igreja, para ser assim esse coordenador, não é? Mas Jesus vai dizer também que ele vai passar pelo sofrimento, pela dor, pela cruz, mas também pela paixão, pela morte e ressurreição, né? Ele vai chegar à ressurreição. E Jesus chama, convida Pedro para viver essa missão depois da profissão que ele fez de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a primeira profissão de fé da igreja. Passemos para o terceiro degrau da leitura orante da Bíblia, que é a oração. Qual é a nossa oração que nós vamos realizar? Vamos tomar o Salmo 137, 138. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Juntos, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. E o quarto degrau da leitura orante é a contemplação. Qual será a nossa ação? Nossa ação na família, na comunidade, na igreja será esta, de
cada vez mais a gente saber identificar quem é Jesus. Conhecer Jesus pela palavra, pelas celebrações, pela vida de igreja. Quem é Jesus para você? Ajude o seu irmão, a sua irmã, a descobrir de uma forma mais firme, mais viva, mais concreta, quem é Jesus. Quem é Jesus para nós. Peçamos a bênção de Deus, concluindo esta leitura orante. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.